Um crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão? Eu estava pregando, pastor Ival, em Belo Horizonte certa feita, tratando dessa matéria. E quando eu disse que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ficar deprimida, levantou uma jovem e me encarou. E levantou o dedo e disse: é um absurdo o que o senhor está pregando. Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ficar deprimido? E eu perguntei para ela: minha filha, como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e precisar usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema cardíaco e enfrentar um infarto? Por que daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra? Então depressão, meus irmãos, é uma doença que precisa ser lidado como tal. De fato, meus irmãos, como falou nosso pastor Hernandes aqui, a depressão é uma doença. Agora eu quero explicar a minha visão e eu já quero que você deixe a sua visão aqui embaixo. O que você acha a respeito disso? Pode ou não pode? Primeiramente, pode, pelo fato de que, meus irmãos, nós devemos entender uma coisa, que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E na minha visão, o cristão pode sim ter essas doenças, não só a depressão, mas como tantas outras doenças, pelo fato da nossa composição humana e almática, onde nós bem sabemos que o nosso cérebro gera recursos de felicidade, gera ali recursos para a alegria. Isso é fisiológico, isso é uma ação genética na nossa mente, no nosso cérebro e no nosso organismo. Da mesma forma na alma. Nós sabemos que na nossa alma reside as emoções, os sentimentos, os desejos, as ações do homem, parte da alma. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que fala a respeito disso, a diferença de corpo, alma e espírito. Então, no meu entendimento, sim, o cristão pode ter essa doença, não só essa, mas como tantas outras, pelo fato de nós sermos seres ali, corpo e alma. E isso afeta a gente, nós precisamos sim buscar ajuda médica. No caso fisiológico, consultar um médico para ver se você precisa tomar medicamento ou não. Na esfera almática, um psicólogo para você descobrir qual que é a causa dessa depressão. Será que não é um trauma? Será que não é um abuso? Será que não foi algo que aconteceu lá no passado que acarretou hoje essa doença na sua vida? Então precisa sim você buscar esses profissionais para ver primeiramente, identificar qual que é a causa raiz desse problema. Agora, o fato que eu não concordo que o cristão não pode ter depressão pelo fato no espírito. O que eu quero dizer com isso? Paulo vai dizer lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Nós temos um entendimento, meus irmãos, pela palavra, que nós lutamos contra seres espirituais. E existe sim o ser espiritual chamado depressão. A gente vê tantos testemunhos e talvez até você já presenciou algum caso assim. É o único estágio da depressão que a pessoa pensa em dar cabo à sua vida, vamos dizer assim. Nos outros estágios, no fisiológico e no almático, não. A pessoa só tem uma tristeza profunda. Agora, no estado espiritual, quando aquilo também é um ciclo que se repete em várias gerações, a minha avó teve, a minha mãe teve, os meus familiares têm, é um ciclo repetitivo, liga um alerta para nós. Por quê? Porque nós somos também compostos de espírito. E aonde existe uma legalidade, uma abertura de porta, esses espíritos imundos acabam entrando, eles são aproveitadores. Eles são aproveitadores, se aproveitam de detalhes, e aonde a gente abre uma portinha, uma brecha, uma legalidade, eles entram para destruir as vidas. Então, nesse ponto, eu acredito que o cristão não pode ter depressão. Por quê? Porque nós somos libertos quando aceitamos a Cristo. Nós devemos sim passar por um processo de libertação das nossas vidas, que não é também só o fato de nos achegarmos à cruz, mas é o fato de aceitarmos a Cristo como um primeiro passo, e logo após isso, ir diante de Jesus, confessar os nossos pecados. Há algum irmão, algum ajudador, um mentor espiritual que venha a ouvir, orar com a gente para nós desligar essas ligações com o mundo espiritual, limpar o nosso espírito por meio do sangue de Cristo Jesus, e aí sim eliminar toda essa sujeira que muitas das vezes muitos se convertem e vêm com a sujeira, com legalidades, com coisas que praticaram lá no passado, que abriu legalidade para esses espíritos. Então eu entendo que sim, se for na esfera física e na esfera almática, nós todos podemos estar sujeitos a essas doenças. Elias teve depressão, vamos dizer assim, a gente tendo ali uma análise do contexto bíblico, ele ficou muito deprimido.
Ele era um homem sujeito a tantas coisas como nós, a palavra diz, um homem sujeito às mesmas paixões. Agora na esfera espiritual não, eu acredito que não. Se for um ciclo repetitivo, se for algo que vem se propagando, se a pessoa toma remédio, faz terapia, não consegue se libertar, abra o seu olho, porque tem coisa muito mais grave e muito mais profunda. Aí nós temos que ir na causa. É a mesma coisa que você, por exemplo, tratar uma doença por meio de um medicamento que é o errado. Você está tratando uma outra doença, você não está tratando a causa daquele problema. A mesma coisa é assim. Se a pessoa às vezes tem uma ligação no espiritual que propicia esse espírito maligno, dá tanta desejo na pessoa até dar fim na sua própria vida, dar cabo na sua própria vida, pode abrir e ligar um alerta porque é espiritual. Então pode e ao mesmo tempo não pode. Aí cabe nós analisarmos. Eu sei que é uma doença muito triste, e aonde ela toma totalmente a alegria da pessoa, a vontade de viver, mas eu quero te orientar, busque um profissional, busque um psicólogo, mas se essas coisas não adiantar, não amenizar esse quadro, busque uma ajuda espiritual, uma igreja que trabalhe nessa questão de batalha espiritual, de libertação, para você fechar todas essas legalidades na sua vida e viver com abundância com Cristo, porque Cristo quer nos dar sim vida abundante. Jesus não nos fez, não morreu por nós naquela cruz simplesmente, somente, vamos dizer assim, para nos dar a vida eterna, mas sim para conquistar vida abundante por meio do sangue de Cristo Jesus. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, você tenha entendido. Ao mesmo tempo é polêmico, mas esclarecedor. Muitos não têm a coragem de falar, como eu falei aqui, mas a gente tem que analisar ponto a ponto e passar para você, esse é o meu desejo, né? Passar para você de maneira esclarecedora aí o que se trata. Não é colocar tudo dentro de um saco, dentro de um englobado que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? E tratar de uma forma genérica. Nós temos que analisar ponto a ponto. Analisa na esfera humana, na esfera natural do corpo, depois na esfera da alma, né, dos traumas, daquilo que aconteceu no passado, e depois sim na espiritual. Então cabe a nós conseguir entender o ponto causa aí, a raiz do problema, e tratar de maneira eficiente, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu te peço mais uma vez, se inscreve se você ainda não é inscrito no canal e ajude aí compartilhando esse conteúdo, evangelizando aí por meio da plataforma aqui do YouTube. Te espero em uma nova oportunidade. Deus abençoe.